Quando ele abriu aquela porta e viu as 4 crianças doentes deitadas no chão de terra, com febre alta e fome no olhar, ele caiu de joelhos e chorou como não chorava há anos, porque naquele momento entendeu que ela não tinha faltado por descaso. Ela tinha escolhido ficar entre a vida e a morte de 4 inocentes que ninguém mais queria. E o dinheiro que ele pagava a ela todos os meses não estava comprando comida para ela mesma. Estava comprando a sobrevivência daquelas crianças esquecidas pelo mundo. Era um tempo em que as fazendas se espalhavam pelo interior como pequenos reinos de terra vermelha e céu sem fim. O gado pastava solto nos campos verdejantes. As cercas de madeira dividiam propriedades que levavam dias para atravessar a cavalo. E as casas grandes ficavam no alto dos morros, vigiando tudo com suas varandas amplas e janelas que abriam para o horizonte. Naquele tempo, início do século XX, as distâncias entre fazendeiro e empregado eram marcadas não apenas pelo dinheiro, mas por muros invisíveis erguidos pela tradição e pelo costume. Cada pessoa sabia seu lugar na ordem das coisas. Cada um respeitava as linhas que não se podiam cruzar, e a vida seguia seu curso previsível como o nascer e o pôr do sol. Mas de vez em quando, no meio da rotina dura e dos dias que se repetiam iguais, a vida tecia encontros que nenhuma regra social conseguia impedir. Histórias que começavam com um trabalho simples e terminavam com revelações que mudavam tudo para sempre. Essa é a história de uma mulher de 35 anos, de mãos calejadas e coração imenso, que trabalhava como babá na fazenda de um homem viúvo. Ela acordava quando ainda era noite, caminhava léguas até a propriedade, cuidava dos 3 filhos dele com dedicação de quem realmente se importa, e voltava para casa quando a escuridão já tinha coberto o mundo. O fazendeiro, seu Pedro, homem sério de 42 anos, respeitava profundamente o trabalho dela. Pagava sempre em dia, tratava com respeito, oferecia comida quente no meio do dia, mas nunca tinha feito uma única pergunta sobre a vida que ela levava além dos portões da fazenda. Nunca perguntou se ela tinha família, se passava necessidade, se precisava de ajuda. Afinal, ela sempre chegava pontual, sempre cumpria suas obrigações, sempre sorria para as crianças, mesmo quando o cansaço pesava nos ombros. Até que numa manhã de terça-feira, pela primeira vez em 2 anos, ela não apareceu. E foi aí que tudo começou a se revelar. Porque às vezes o que as pessoas escondem não é vergonha, é uma bondade grande demais para caber em palavras simples. E quando essa bondade é descoberta, ninguém consegue continuar sendo a mesma pessoa de antes. Seu Pedro acordou naquela terça-feira como em qualquer outro dia. O galo mal tinha começado a cantar quando ele já estava de pé, vestindo as calças de trabalho, calçando as botas gastas, preparando-se para mais um dia de labuta na fazenda. Desceu para a cozinha e encontrou os 3 filhos já acordados. O mais velho, de 12 anos, tentava acender o fogão a lenha. A do meio, de 9, segurava o irmãozinho de 6 no colo, os 2 ainda com sono. "Cadê a dona Helena?" A menina perguntou, olhando ao redor com os olhos arregalados de preocupação. Seu Pedro sentiu um aperto no peito. Dona Helena sempre chegava antes mesmo dele acordar. Sempre. Em 2 anos inteiros de trabalho, ela nunca tinha faltado um único dia. Nem quando chovia forte, nem quando o sol rachava a terra de tão quente, nem quando o vento frio cortava a pele. Ela estava sempre ali, pontual como o nascer do sol, com aquele sorriso cansado mas verdadeiro, com aquelas mãos prontas para cuidar. "Deve estar atrasada", ele disse, embora algo dentro dele já começasse a se inquietar. "Vou preparar o café da manhã para vocês." Ele mesmo acendeu o fogo, esquentou o leite, cortou o pão, passou manteiga. Sentou as 3 crianças à mesa e ficou olhando para a porta, esperando. Os minutos passavam devagar, pesados.
Uma hora se arrastou, depois duas, depois três. O sol já estava alto no céu e nada de Dona Helena aparecer. Pai, a Dona Helena não vem hoje? O filho mais novo perguntou com a voz pequena e preocupada. Ela está doente? Não sei, filho. Deve ter acontecido alguma coisa. E foi aí que a preocupação deu lugar à irritação. Será que ela tinha arranjado outro emprego sem avisar? Será que tinha adoecido e não tinha mandado recado? Será que simplesmente tinha decidido abandonar o trabalho sem dar satisfação? Ele sentia uma mistura estranha de raiva e medo, porque no fundo já tinha se acostumado com a presença dela, com a forma carinhosa como ela tratava os filhos dele, com a paz que ela trazia para dentro daquela casa que ainda chorava a ausência da mãe das crianças. Ele chamou Joaquim, o peão mais antigo da fazenda. Joaquim, você sabe onde a Dona Helena mora? Sei sim, patrão. Lá para os lados do Rio Seco, tem uma casinha de pau a pique depois da curva da Estrada Velha. Me leva lá. O peão hesitou, franzindo a testa. O senhor vai mesmo até lá, patrão? Vou. Preciso saber o que aconteceu com ela. Se você acabou de chegar aqui e gosta de histórias que tocam fundo no coração, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir sobre a vida e sobre as pessoas ao nosso redor. Escreva nos comentários também de onde você está nos ouvindo. Nós adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença para nós. Eles selaram os cavalos e partiram. O caminho era bem mais longo do que seu Pedro tinha imaginado. Saíram dos portões da fazenda, seguiram pela estrada de terra que serpenteava entre os pastos, atravessaram a ponte de madeira sobre o córrego quase seco por causa da estiagem, subiram um morro coberto de capim ressecado. E lá no alto, meio escondida entre árvores retorcidas e mato crescido, estava a casa. A visão arrancou o ar dos pulmões dele. Não era bem uma casa, era mais um abrigo improvisado. Paredes de pau a pique com enormes rachaduras, telhado de sapé com buracos que deixavam ver o céu, uma porta de madeira torta pendurada em dobradiças enferrujadas que rangiam ao vento. Não tinha janela de vidro, apenas buracos na parede cobertos com panos velhos e rasgados. O quintal era só terra batida, com algumas galinhas magras ciscando e uma corda esticada entre dois paus, onde roupas remendadas muitas vezes secavam devagar ao sol. Mas o que mais o chocou foi o som que vinha de dentro. Não eram risadas de crianças como na história que ele conhecia. Era tosse profunda, dolorosa, desesperada e gemidos baixos de dor. Ele desmontou do cavalo devagar, com o coração batendo forte no peito, e se aproximou da porta. Estava entreaberta. Ele espiou para dentro e o que viu o deixou completamente paralisado, sem conseguir se mexer ou respirar direito. Contudo, nada poderia tê-lo preparado para a cena que estava prestes a testemunhar do outro lado daquela porta velha e torta. Dona Helena estava sentada no chão de terra batida, cercada por 4 crianças deitadas em esteiras velhas e rasgadas. 4 crianças de idades diferentes, todas com o rosto vermelho de febre, todas com os lábios rachados de sede, todas com os olhos fundos e brilhantes da doença. A menor devia ter uns 5 anos. Estava tremendo embaixo de um cobertor fino cheio de buracos. A maior parecia ter uns 11, tossia tanto que o corpo magro se sacudia inteiro a cada acesso. E Dona Helena estava ali no meio, com um pano molhado na mão, limpando a testa de uma delas, sussurrando palavras de consolo, prometendo que tudo ia ficar bem. Ela mesma estava pálida, com olheiras profundas, os cabelos despenteados, a roupa toda amarrotada e suja. Parecia que não tinha dormido há dias, que não tinha comido há mais tempo ainda. Calma, meu anjo, ela dizia para uma menina de 7 anos que chorava baixinho de dor. Vai passar, você vai ver. Eu estou aqui com você.
Ao lado dela havia uma panela pequena com água morna e dentro dela um pano sendo fervido. Mais adiante, sobre uma caixa de madeira que servia de mesa, estavam vidrinhos de remédio, quase todos vazios, e alguns pedaços de pão duro que ela tinha dividido em porções minúsculas. Foi quando ela sentiu o peso de um olhar e ergueu a cabeça. Quando viu seu Pedro parado na porta, com os olhos arregalados e a boca entreaberta de choque, ela ficou branca como um lençol. "Senhor!" Ela sussurrou com a voz rouca e tremendo. Eu posso explicar." Ele não conseguia falar. Só olhava para ela, para as 4 crianças doentes, para aquele lugar que mal podia ser chamado de casa, para a pobreza absoluta que cercava tudo. A garganta dele estava fechada, as palavras presas lá dentro, junto com um nó de emoções que ele nem sabia nomear. "Eu sei que eu faltei ao trabalho." Ela continuou com a voz engasgada de desespero e de medo. "Eu sei que o senhor deve estar com raiva de mim. Eu sei que eu devia ter mandado avisar, mas a pequena aqui," ela apontou para a menina de 5 anos que tremia de febre, "ela piorou durante a noite toda, e eu simplesmente não podia deixar ela sozinha. Nenhuma delas. Elas não têm mais ninguém no mundo além de mim." "Quem são essas crianças?" Ele perguntou finalmente, encontrando a voz que parecia ter sumido da garganta. A pergunta saiu áspera, mas não de raiva, de pura confusão e de um sentimento que ele ainda não conseguia entender completamente. Ela baixou os olhos, apertando o pano molhado entre os dedos trêmulos. "São crianças que ninguém mais quis, senhor. Crianças que o mundo jogou fora. Crianças que estavam morrendo sozinhas." Ele entrou devagar no casebre. As 4 crianças se encolheram com medo, tentando se esconder atrás de Dona Helena, mesmo doentes e fracas como estavam. Ela abriu os braços instintivamente, protegendo-as com o próprio corpo, ainda achando que ele tinha vindo ali para brigar, para despedi-la, para tirar dela a única coisa que a mantinha viva. Aquele trabalho que pagava o remédio e a comida daquelas pequenas criaturas abandonadas. "Não precisa ter medo," ele disse com a voz mais suave que conseguiu, ajoelhando-se no chão de terra para ficar na altura delas. "Eu só quero entender o que está acontecendo aqui." Ela respirou fundo, ainda tensa, ainda preparada para o pior. Mas então começou a explicar, porque talvez fosse a última chance que teria de fazer aquele homem entender. "Essa aqui," ela apontou para a menina de 5 anos com febre alta, "é a Mariazinha. Eu achei ela na beira da estrada há 8 meses. Estava sentada no chão chorando, sozinha. Esperei o dia inteiro para ver se alguém vinha buscar. Ninguém apareceu. Fiquei ali com ela até anoitecer. Quando a noite caiu e ninguém tinha vindo, eu trouxe ela para casa comigo. Não podia deixar ela morrer de frio e de fome na estrada." Seu Pedro olhou para a criança, tão pequena, tão frágil, queimando de febre, e sentiu algo apertar dentro do peito. "Esse aqui é o João." Ela continuou apontando para um menino de 9 anos, magrinho demais, com os ossos marcados na pele. O pai dele bebia e batia nele todo dia. Um dia, o pai bebeu tanto que caiu e não acordou mais. O menino ficou sozinho numa casa vazia. Os vizinhos não quiseram cuidar dele. Disseram que não tinham obrigação. Eu soube da história e fui buscar ele. Trouxe para cá. Um por um, ela apresentou as 4 crianças. Cada uma com uma história de dor. Cada uma com uma perda. Cada uma com um abandono. Mas todas com algo em comum. Dona Helena as tinha encontrado, acolhido, escolhido cuidar quando todo mundo tinha virado as costas. "E agora elas estão doentes," ela disse com lágrimas descendo pelo rosto magro e pálido. "Todas as 4 pegaram uma febre forte há 1 semana. Eu tenho usado todo o dinheiro para comprar remédio, mas o remédio é muito caro e eu não sei mais o que fazer, senhor. Eu tentei cuidar delas e trabalhar na sua casa ao mesmo tempo, mas hoje de manhã a Mariazinha estava tão ruim que eu não consegui sair.
Eu tinha tanto medo que ela morresse se eu saísse daqui. A voz dela quebrou completamente e ela cobriu o rosto com as mãos, chorando. Mas o que ele perguntou em seguida mudaria tudo entre eles para sempre. E você? Ele perguntou com a voz rouca de emoção. Com o que você tem sobrevivido? O que você come? Ela ficou em silêncio, ainda escondendo o rosto nas mãos. Dona Helena, ele insistiu mais firme agora. Responde para mim. O que você come? Ela deixou as mãos caírem devagar e o encarou com aqueles olhos cansados, olheiras tão fundas que pareciam buracos no rosto, e disse a verdade que tinha guardado por tanto tempo. O que sobra depois de comprar remédio e comida para elas, senhor? E quando não sobra nada, ela desviou o olhar. Quando não sobra, eu espero até o próximo pagamento. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todo o ar saiu dos pulmões dele de uma vez. Ele ficou ali, ajoelhado no chão, de terra batida, olhando para aquela mulher que trabalhava para ele há 2 anos, sempre pontual, sempre dedicada, sempre com um sorriso nos lábios, mesmo quando o cansaço era visível. E ele nunca tinha perguntado. Nunca tinha se importado em saber como ela vivia, onde morava, se passava necessidade. Todo o dinheiro que eu pago a você, ele disse devagar, processando a informação. Todo ele vai para essas crianças? Sim, senhor. Para remédio, comida, roupa, quando tem alguma muito rasgada que não dá mais para remendar. E você fica sem comer para dar comida a elas? Ela assentiu, ainda sem coragem de olhar diretamente para ele. Quantas vezes você já ficou sem comer, dona Helena? Eu não sei, senhor. Não fico contando. Quantas? A voz dele saiu mais alta, não de raiva, mas de uma angústia profunda que ele não conseguia controlar. Ela finalmente o encarou. Muitas vezes, senhor. Muitas vezes. Mas eu aguento. Eu sou adulta. Eu sou forte. Elas são crianças. Elas precisam mais do que eu. Ele fechou os olhos com força, apertando a ponte do nariz, tentando controlar a onda de emoção que ameaçava transbordar. Quantas vezes ele tinha visto ela chegar na fazenda e recusar a comida que ele oferecia? Quantas vezes ela tinha dito, obrigada, senhor, mas eu já comi antes de sair de casa? E ele tinha acreditado, nunca tinha questionado, nunca tinha insistido. Por que você não me contou? Ele perguntou com a voz tremendo. Por que escondeu tudo isso de mim? Porque eu tinha medo, senhor. Medo de quê? Medo de perder o trabalho. Ele a encarou sem entender. Por que eu te demitiria por cuidar de crianças? Porque o senhor poderia achar que eu não daria conta de cuidar dos seus 3 filhos se eu tivesse mais 4 crianças doentes em casa. O senhor poderia achar que eu ia faltar muito, que ia me cansar demais, que ia fazer um trabalho ruim. Eu não podia perder esse emprego, senhor. Esse dinheiro é tudo que elas têm. É a única coisa entre elas e a morte. Ela estava chorando de novo, mas tentando abafar os soluços para não assustar as crianças que já estavam assustadas o suficiente. Eu sei que eu fiz errado em não avisar que ia faltar hoje. Ela continuou. Eu sei que eu devia ter mandado alguém avisar. Mas eu não tenho ninguém que possa vir até a fazenda por mim. E eu não podia sair e deixar a Mariazinha sozinha com febre tão alta. Ela é tão pequena. Se acontecesse algo e eu não estivesse aqui... A voz dela sumiu no choro. Seu Pedro olhou ao redor daquele casebre. Viu as paredes rachadas, por onde o vento frio entrava à noite. Viu o telhado furado, por onde a chuva pingava. Viu o chão de terra, onde 4 crianças doentes estavam deitadas em esteiras velhas. Viu a pobreza absoluta, a falta de tudo, e viu também, no meio de toda aquela miséria, a maior riqueza que um ser humano pode ter, um coração capaz de amar sem esperar nada em troca. E então ele viu Dona Helena de verdade pela primeira vez.
Viu a exaustão que ela escondia por trás do sorriso. Viu a fome que ela disfarçava com educação. Viu a força que era necessária para acordar todos os dias, caminhar léguas até a fazenda, cuidar de 3 crianças com carinho, voltar para casa à noite e cuidar de mais 4 crianças doentes. Tudo isso com o estômago vazio e o corpo no limite. Você não vai perder o emprego, ele disse firme, limpando os próprios olhos com as costas da mão. Ela piscou surpresa, sem acreditar no que estava ouvindo. Senhor, você não vai perder o emprego. E mais, eu vou ajudar. O senhor não precisa... Preciso sim, ele interrompeu. Essas crianças precisam de um médico agora. Precisam de remédio de verdade. Precisam de comida que sustente. Precisam de um teto que não caia na cabeça delas quando chover. Senhor, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, ele disse, olhando fundo nos olhos dela. É justiça. É o certo a se fazer. Você tem feito o trabalho de 5 pessoas sozinha, e eu nem sabia. Eu devia ter perguntado, devia ter me importado, devia ter visto que você estava passando por isso tudo. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos transbordando de lágrimas. Eu vou mandar buscar o médico da cidade ainda hoje, ele continuou. Vou trazer comida, remédio, tudo que for preciso, e você vai continuar trabalhando para mim, mas com um salário melhor, um salário que dê para você viver também, não só sobreviver. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, Dona Helena se permitiu ter esperança. Se você está acompanhando essa história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente para que a gente continue trazendo histórias que emocionam e fazem a gente refletir sobre bondade e compaixão. Esse gesto faz toda a diferença. Seu Pedro não perdeu tempo. Montou no cavalo e voltou para a fazenda em disparada. Chamou Joaquim e mais 2 peões. Joaquim, quero que você vá até a cidade agora e traga o Dr. Menezes. Diga que é urgente, que tem 4 crianças com febre alta precisando de atendimento. Diga que eu pago o que for preciso. Sim, patrão. Vou agora mesmo. E vocês 2, ele disse para os outros peões, peguem a carroça grande e encham ela com mantimentos. Arroz, feijão, farinha, carne seca, açúcar, café, leite, ovos, tudo o que tiver na despensa. Levem também cobertores, lençóis, roupas que não estamos usando mais, e peguem madeira boa, telhas novas, pregos, ferramentas. Vamos reformar aquela casa. Os homens se entreolharam surpresos, mas não questionaram. Conheciam o patrão há anos e sabiam que quando ele decidia algo era para valer. Enquanto eles preparavam tudo, seu Pedro entrou em casa e explicou para os 3 filhos o que tinha descoberto. A dona Helena não está doente, ele disse, reunindo os 3 na sala. Ela estava cuidando de 4 crianças muito doentes que moram com ela. Crianças que não têm mais ninguém no mundo. Ela cuida de mais crianças além de nós? O filho do meio perguntou com os olhos arregalados. Cuida sim, e passa fome para dar comida a elas. Fica sem comer para comprar remédio. A filha de 9 anos cobriu a boca com as mãos, horrorizada. A dona Helena passa fome, pai. Passava. Mas não vai passar mais. Eu vou ajudar ela. Nós vamos ajudar ela. Eu quero ajudar também. O mais velho disse. Posso levar uns brinquedos meus para as crianças? Pode sim, filho. Pode separar o que você quiser doar. No final da tarde, a carroça estava pronta. Seu Pedro voltou para o casebre de Dona Helena, levando o médico, os mantimentos, as ferramentas e os 3 filhos que insistiram em ir junto. Quando Dona Helena viu a carroça chegando cheia de coisas, ela saiu da casa cambaleando de cansaço e de choque. Senhor, isso tudo é para vocês, ele disse, começando a descarregar os sacos de mantimentos. Para você e para as meninas. O doutor Menezes,
um senhor de cabelos brancos e olhar bondoso, entrou no casebre e examinou as 4 crianças uma por uma. Escutou o pulmão de cada uma com o estetoscópio, olhou a garganta, mediu a febre. Estão com uma infecção respiratória forte, ele diagnosticou, mas com o tratamento certo vão se recuperar bem. Vou deixar os remédios e as instruções de como dar. Precisam de repouso, comida nutritiva e muito líquido. Ele deixou vários frascos de remédio, xaropes, pomadas e ensinou Dona Helena como fazer compressa e como cozinhar alimentos leves para as crianças doentes. Enquanto isso, os filhos de seu Pedro entraram timidamente no casebre, carregando brinquedos, bonecas de pano, carrinhos de madeira, alguns livros com figuras. As 4 crianças doentes olhavam para aquilo tudo com os olhos brilhando, sem acreditar. Isso é para vocês, a menina de 9 anos disse, ajoelhando-se ao lado da cama da pequena Mariazinha. Para vocês brincarem quando ficarem boas. Mariazinha, mesmo fraca e com febre, esticou a mãozinha e tocou na boneca de pano. E um sorrisinho pequeno apareceu no rostinho vermelho de febre. Dona Helena assistia a tudo aquilo sem conseguir falar, só chorando em silêncio, com as mãos no peito, vendo pela primeira vez em muito tempo a bondade se multiplicando ao redor dela. Amanhã eu mando os homens começarem a reforma, seu Pedro disse antes de ir embora. Vão consertar o telhado, tapar as rachaduras das paredes, fazer uma janela de verdade, construir um fogão de tijolo que funcione direito. E vão cavar um poço perto daqui para você não precisar andar tanto para buscar água. Senhor, eu não sei como agradecer, ela sussurrou. Não precisa agradecer, é o mínimo que eu posso fazer. Mas a verdade era outra. Não era o mínimo. Era o começo de algo muito maior, que nenhum dos dois ainda tinha percebido completamente. Durante os dias seguintes, os peões trabalharam na reforma do casebre. Trocaram o telhado inteiro, consertaram as paredes, construíram uma janela grande com veneziana de madeira que deixava entrar luz e ar fresco. Fizeram um fogão de tijolo com chaminé. Cavaram um poço fundo até achar água limpa e construíram uma bica de madeira. Em uma semana, aquele casebre caindo aos pedaços tinha virado uma casa de verdade. Simples, ainda mais firme, segura, com teto que não vazava e paredes que não deixavam o vento entrar. As 4 crianças, com os remédios certos e comida nutritiva todos os dias, começaram a melhorar. A febre baixou, a tosse diminuiu, as forças voltaram aos poucos e pela primeira vez em muito tempo elas conseguiram brincar, rir, ser crianças de verdade. Dona Helena voltou a trabalhar na fazenda, mas agora com o coração diferente, mais leve, mais esperançoso. E seu Pedro começou a notar coisas nela que nunca tinha reparado antes. Porém, algo estava mudando entre eles de uma forma que nenhum dos dois esperava. Seu Pedro criou o hábito de, 2 vezes por semana, passar na casa de Dona Helena para verificar se estava tudo bem. Sempre levava algo, frutas frescas da fazenda, um pedaço de carne, às vezes doces que a cozinheira da fazenda fazia. E sempre ficava um pouco conversando, vendo as crianças brincarem, ajudando no que fosse preciso. E toda vez que chegava lá, as 4 crianças corriam para recebê-lo gritando: "Seu Pedro chegou! Seu Pedro chegou!" E ele sentia o peito aquecer de um jeito que não sentia há muito tempo. Desde que a esposa tinha falecido há 4 anos, ele tinha se fechado para o mundo. Tinha focado no trabalho, na fazenda, em criar os 3 filhos sozinho. Amor era algo que ele tinha enterrado junto com ela. Ou pelo menos era o que pensava. Era mais seguro não sentir nada do que arriscar o coração de novo e perder outra vez. Mas agora, vendo Dona Helena sentar no chão para brincar de roda com as 7 crianças juntas, ouvindo a risada dela ecoar pelo quintal, vendo como ela dividia o último pedaço de bolo para garantir que todos comessem igual, ele sentia algo despertando lá dentro. Algo que ele tinha tentado manter adormecido, mas que insistia em acordar.
Ele reparava em pequenos detalhes que nunca tinha notado antes. Na forma como ela inclinava a cabeça quando ouvia alguém falar, prestando atenção de verdade. Na maneira como seus olhos se iluminavam quando as crianças contavam alguma coisa engraçada. No jeito carinhoso como ela passava a mão no cabelo de cada uma, um gesto simples, mas cheio de amor. Um dia, ele tomou coragem e fez um convite diferente. Dona Helena, eu queria te pedir uma coisa. Ela estava estendendo roupa no varal e parou para olhar para ele. Sim, senhor. No domingo eu vou fazer um almoço especial na fazenda para os meus filhos. Queria que você viesse e trouxesse as 4 meninas também. Ela arregalou os olhos de surpresa. Senhor, eu não sei se seria apropriado... Por que não seria? Bem, eu sou sua empregada e... Você seria minha convidada, ele interrompeu. Não como empregada, como convidada. Eu quero que meus filhos convivam mais com as meninas que você cuida. Quero que todos brinquem juntos, comam juntos. Você vem? Ela hesitou, mordendo o lábio, mas o brilho de alegria nos olhos das 4 crianças que ouviram o convite decidiu por ela. A gente vai. Obrigada pelo convite, senhor. Naquele domingo, Dona Helena lavou as roupas das 4 meninas com todo cuidado, penteou o cabelo de cada uma fazendo trancinhas caprichadas e caminhou com elas até a fazenda. Seu Pedro as recebeu na varanda com os 3 filhos ao lado dele, todos arrumados para a ocasião. No começo, as crianças ficaram tímidas de um lado e do outro, se olhando com curiosidade e um pouco de vergonha. Mas bastou o filho mais velho de seu Pedro pegar uma bola e gritar, "Vamos jogar!", para que todas as 7 saíssem correndo juntas pelo terreiro, rindo, gritando, brincando como se sempre tivessem sido amigas. Seu Pedro e Dona Helena ficaram na varanda observando, sentados em cadeiras de balanço lado a lado. "Olha só", ele disse sorrindo. 7 crianças completamente diferentes, mas na hora de brincar são todas iguais. Ela sorriu também, com aquele sorriso cansado, mas feliz que ele tinha aprendido a reconhecer. Criança é assim mesmo, senhor. Não vê diferença de onde a pessoa veio, só vê um amigo para brincar junto. Ele olhou para ela, para o perfil delicado, para as rugas no canto dos olhos, que vinham de sorrir mesmo quando a vida era difícil, para as mãos calejadas descansando no colo. Você é uma mulher admirável, Dona Helena. Ela desviou o olhar, sem jeito com o elogio. Eu só faço o que qualquer pessoa faria, senhor. Não, ele disse baixo, você faz o que pouquíssimas pessoas fariam. Você pegou 4 crianças que o mundo descartou e escolheu amá-las como se fossem suas. Passou fome para alimentá-las. Trabalhou até a exaustão para dar remédio a elas. Isso não é o que qualquer pessoa faz. Isso é raro. Isso é especial. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Não queria chorar ali na frente dele. Obrigada, senhor. Essas palavras significam muito para mim. Houve um silêncio confortável entre eles. Só o som das crianças brincando ao longe, as risadas ecoando pelo ar da tarde. E foi naquele momento, vendo ela sorrindo para as 7 crianças que corriam felizes pelo terreiro, que ele teve certeza absoluta. Ele estava se apaixonando. Não era só admiração, não era só respeito. Era algo mais profundo, mais assustador, mais verdadeiro. Era o coração dele voltando a bater de um jeito que ele achava que nunca mais ia bater de novo. Mas o amor, quando nasce em terreno improvável, precisa enfrentar resistências. E a maior resistência viria de dentro dele mesmo. Essa história está tocando seu coração. Conta aqui nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Ou o que ele fez? Quero saber sua opinião sincera sobre essa história. Nas noites que se seguiram, seu Pedro não conseguia dormir direito. Ficava deitado na cama, olhando para o teto escuro, pensando nela, pensando nos próprios sentimentos, pensando nas complicações que aquilo tudo trazia. Ela é minha empregada, ele pensava, virando de um lado para o outro na cama.
O que as pessoas vão dizer? O que os vizinhos vão pensar? O que a família da minha falecida esposa vai falar? A sociedade tinha regras claras. Fazendeiro não se envolvia com empregada. Homem de posses não se casava com mulher pobre. Viúvo respeitável não criava escândalo. As linhas eram bem definidas e atravessá-las significava enfrentar julgamento, fofoca, exclusão social. Mas toda vez que ele pensava nas regras, via o rosto dela. Via a bondade nos olhos cansados. Via as mãos calejadas que cuidavam de 7 crianças com amor igual para todas. Via o coração enorme que não cabia naquele corpo pequeno e franzino. E as regras da sociedade começavam a parecer minúsculas perto daquilo. Um dia, durante o almoço, o filho do meio fez uma pergunta inocente que pegou ele de surpresa. Pai, por que a dona Helena não mora aqui com a gente? Ele quase engasgou com a comida. Como assim, filho? Ela cuida da gente todo dia e cuida daquelas 4 meninas também. Seria mais fácil se todo mundo morasse junto, não seria? Assim a gente podia brincar com as meninas todo dia e ajudar a dona Helena também. A filha concordou, balançando a cabeça. É verdade, pai. E assim ela não precisava caminhar tanto todo dia. Ela sempre chega cansada. O mais velho, mais observador, olhou para o pai com aquele jeito sério que parecia velho demais para a idade. O senhor gosta dela? Não gosta, pai? Seu Pedro ficou vermelho, sem saber o que responder. Como explicar para os filhos algo que ele mesmo ainda estava tentando entender? Ela é uma pessoa muito boa, foi tudo que conseguiu dizer. Eu acho que o senhor devia pedir ela em casamento, o menino disse com a franqueza das crianças. A mãe ia querer que o senhor fosse feliz de novo, e a dona Helena é legal. Ela cuida da gente com carinho, e se a gente pudesse ajudar a cuidar das 4 meninas, também seria bom, porque sozinha deve ser muito difícil para ela. A simplicidade da lógica infantil cortou direto ao ponto. As crianças não viam complicação social, não viam diferença de classe, não viam escândalo. Viam apenas o que era óbvio, 2 pessoas boas que se importavam uma com a outra e 7 crianças que precisavam de uma família. Mais tarde naquele dia, seu Pedro foi conversar com Joaquim, o peão mais velho da fazenda, homem sábio que trabalhava ali desde antes de seu Pedro nascer. Joaquim, posso te fazer uma pergunta? Claro, patrão. Sempre. Eles estavam consertando uma cerca no pasto longe, só os 2, onde ninguém podia ouvir. O que você acha de um homem se casar de novo depois de anos viúvo? Joaquim sorriu, continuando a pregar a madeira na cerca. Acho que é da natureza humana, patrão. Deus não fez ninguém para viver sozinho a vida toda. Mas e se for com alguém que a sociedade não aprova? O velho parou de martelar e olhou diretamente para ele. O senhor está falando da dona Helena? Seu Pedro ficou surpreso. Como você sabe? Patrão, eu tenho olhos, e eu vejo como o senhor olha para ela quando acha que ninguém está vendo. Vejo como ela olha para o senhor também, mesmo que tente disfarçar. Ela olha para mim? Joaquim riu baixinho. Olha sim, com respeito, com gratidão, mas também com algo mais que ela tenta esconder, mas está lá, nos olhinhos dela, quando o senhor não está olhando. Seu Pedro sentiu o coração disparar. Mas, Joaquim, o que as pessoas vão dizer? Ela é empregada, é pobre, veio de família humilde. E daí? A simplicidade da pergunta o pegou desprevenido. Como assim, e daí? Ela é boa pessoa? É. Ela cuida bem dos seus filhos? Cuida. Ela tem um coração do tamanho do mundo? Tem. Ela faz o senhor feliz? Faz. Então qual é o problema? O problema é o que vão falar. Ah, patrão, Joaquim interrompeu, balançando a cabeça. Me responde uma coisa. O senhor prefere viver feliz e ser julgado por gente que nem conhece direito? Ou prefere viver infeliz para sempre, só para ser aprovado por essa mesma gente? A pergunta ficou flutuando no ar entre eles, pesada, definitiva, impossível de ignorar. Pensa bem,
Joaquim continuou. Daqui a 20, 30 anos, quando o senhor estiver velho, o que vai importar? A opinião de vizinhos fofoqueiros? Ou os anos felizes que o senhor podia ter vivido ao lado de uma mulher boa? Seu Pedro ficou calado, processando as palavras do velho peão. A vida é curta demais, patrão, e amor verdadeiro é raro demais. Quando a gente encontra, tem que agarrar com as duas mãos e não soltar, não importa o que os outros digam. Naquela noite, deitado na cama, seu Pedro tomou sua decisão. Ele ia arriscar, ia abrir o coração de novo, ia atravessar todas as linhas sociais que precisasse atravessar, porque no final, Joaquim estava certo. Preferia viver feliz e julgado do que aprovar e infeliz para sempre. E então veio o momento que mudaria tudo para sempre. Ele esperou o momento certo, ou pelo menos tentou. Mas toda vez que ia falar com ela, a coragem fugia. As palavras se embaralhavam, o medo de estragar tudo paralisava. Até que um dia, depois do trabalho, quando ela estava se preparando para ir embora, levando a cesta vazia de volta para casa, ele a chamou. Dona Helena, espera um pouco, por favor. Ela parou, virando-se com aquela expressão curiosa e levemente preocupada. Sim, senhor. Ele respirou fundo, sentindo o coração martelar no peito como se fosse saltar pela boca. Eu preciso te falar uma coisa, mas eu não sei direito como dizer. Ela inclinou a cabeça esperando, com as mãos segurando a cesta. Eu tenho reparado muito em você nas últimas semanas. No que você faz, no que você é, na força que você tem, e eu... Ele parou, procurando as palavras certas. Eu acho que você é a mulher mais incrível que eu já conheci na vida. Ela ficou vermelha, baixando os olhos. Senhor, Deixa eu terminar, por favor, ele pediu. Eu sei que isso é estranho. Eu sei que eu sou seu patrão. Eu sei que a sociedade toda vai achar errado, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. Ele deu um passo na direção dela. Eu admiro você, dona Helena. Admiro sua bondade, sua força, seu coração enorme. Mas não é só admiração. É mais que isso. Muito mais. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Ela ficou parada, olhando para ele com os olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Eu me apaixonei por você, ele disse finalmente, soltando as palavras que tinha segurado por tanto tempo. E eu sei que é loucura. Sei que você pode não sentir o mesmo. Sei que posso estar estragando tudo agora, mas eu precisava te falar a verdade. Ela soltou a cesta, que caiu no chão de madeira da varanda com um barulho seco. Levou as mãos ao peito, respirando com dificuldade. Senhor, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada agora. Só pensa, por favor. Pensa na possibilidade. Não precisa me dar uma resposta agora. Ela olhou para ele com lágrimas brilhando nos olhos. Mas, senhor, o senhor é um homem importante, um fazendeiro respeitado, e eu sou só uma empregada pobre que cuida de crianças abandonadas. Você não é só nada, ele disse firme, pegando as mãos dela entre as suas. Você é forte, corajosa, bondosa. Você vale mais que qualquer pessoa rica que eu conheço. E eu não ligo para o que vão falar, eu só ligo para você. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Mas e as meninas? As 4 que eu cuido? Elas vêm comigo. Eu jamais vou abandoná-las. Eu sei, ele disse apertando as mãos dela. E eu não esperaria menos de você. Elas vêm também, todas. A gente cria elas juntos, as 7 crianças, uma família grande, barulhenta, cheia de vida. Ela soluçou, meio rindo, meio chorando. O senhor tem certeza do que está dizendo? Certeza mesmo? Porque depois que eu deixar meu coração acreditar nisso, não vai ter volta. Eu tenho certeza absoluta, ele disse olhando fundo nos olhos dela. Eu quero você na minha vida. Quero acordar todos os dias e ver você.
Quero criar essas 7 crianças juntos. Quero envelhecer ao seu lado. Ela cobriu o rosto com as mãos, o corpo inteiro tremendo de emoção. Então eu aceito. Ela sussurrou. Porque eu também me apaixonei pelo Senhor. Tentei não me apaixonar. Tentei só ser grata, só ser respeitosa. Mas o coração não obedece a gente. Obedece? Ele puxou ela para um abraço. E ela se permitiu, pela primeira vez na vida, encostar a cabeça no peito dele e chorar de alívio, de felicidade, de esperança. E ali, na varanda da casa grande, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, 2 corações que a vida tinha machucado encontraram um ao outro e decidiram tentar de novo. Seu Pedro quis fazer as coisas do jeito certo. Não queria que ninguém dissesse que ela tinha aceitado por necessidade, que ele tinha se aproveitado da situação de empregadora e empregada. Queria que todos soubessem que aquilo era amor de verdade, puro, escolhido. Primeiro, ele reuniu os 3 filhos. Eu vou pedir a dona Helena em casamento. Os 3 gritaram de alegria, pulando e abraçando o pai. Mas antes eu preciso saber se vocês concordam, ele continuou. Porque ela vai ser a nova mãe de vocês. E as 4 meninas que ela cuida vão morar aqui com a gente também. Vai ser uma casa cheia, barulhenta, diferente de tudo que a gente está acostumado. Vocês aceitam isso? Os 3 se entreolharam e responderam em coro. A gente aceita, a gente ama a dona Helena e as meninas são legais. Ele sorriu aliviado. Então está combinado. No domingo vamos fazer o pedido oficial. E assim, o destino de 7 crianças e 2 pessoas apaixonadas se entrelaçou para sempre. No domingo seguinte, seu Pedro preparou um almoço especial na varanda da casa grande. Colocou a mesa comprida com toalha branca bordada, flores do campo em jarras de barro e comida farta preparada com todo carinho. Chamou Dona Helena e as 4 meninas. Quando todos estavam sentados, 7 crianças, ele e Dona Helena, ele se levantou, pegou uma caixinha pequena do bolso e se ajoelhou na frente dela. As 7 crianças ficaram em silêncio absoluto, boquiabertas. Dona Helena, ele começou com a voz emocionada. Eu sei que a gente começou essa história de um jeito diferente do comum. Você era minha empregada, eu era seu patrão. Mas eu aprendi uma coisa nesses últimos meses. O amor não escolhe hora, lugar ou classe social. Ele simplesmente acontece quando 2 pessoas certas se encontram. Ela já estava chorando, com as mãos cobrindo a boca. Você me ensinou o que é bondade de verdade. Me ensinou que família não é só sangue, é escolha, é amor, é cuidado, e eu escolho você. Escolho essas 4 meninas que você salvou. Escolho construir uma vida ao seu lado, com essas 7 crianças que vão ser nossas. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples de ouro. Você aceita casar comigo? Aceita ser minha esposa e construir essa família grande e barulhenta comigo? Ela nem conseguiu falar de tanto que estava chorando. Só acenou que sim com a cabeça, soluçando, enquanto ele colocava o anel no dedo dela, se levantava e a beijava na testa. As 7 crianças explodiram em gritos e aplausos, pulando, rindo, abraçando uns aos outros. Claro que não foi fácil depois. As línguas da vizinhança fervilharam. Diziam que ele tinha enlouquecido, que estava desonrando a memória da falecida esposa, que ia se arrepender de casar com uma empregada pobre. Mas ele não dava ouvidos. Tinha aprendido que a opinião de quem não conhece a história completa não vale nada. Eles se casaram numa cerimônia simples na capela pequena perto da fazenda. Ela usava um vestido branco simples que tinha costurado ela mesma com tecido que ele comprou na cidade. Ele usava o terno que tinha guardado há anos, e as 7 crianças estavam todas lá, arrumadas com roupas novas, sorrindo como se o mundo inteiro fosse delas. Depois do casamento, Dona Helena se mudou para a casa grande com as 4 meninas. Foi uma mudança e tanto. A casa ficou cheia de vida, de barulho,
de risadas, de choros também, mas principalmente de amor. Ela cuidava das 7 crianças com a mesma dedicação, sem fazer diferença entre os 3 filhos de sangue de seu Pedro e as 4 que ela tinha acolhido. Para ela, todas eram suas. E para seu Pedro, vendo aquilo todos os dias, era a confirmação de que tinha feito a escolha certa. À noite, quando as crianças finalmente dormiam depois de muito correr e brincar, eles se sentavam juntos na varanda, ele com a mão dela entre as suas, olhando as estrelas. Obrigado por ter me ensinado o que é amor de verdade, ele dizia. Obrigado por ter me dado uma família, ela respondia. E assim os dias se transformaram em meses, os meses em anos. 10 anos depois, a fazenda estava diferente, maior, mais próspera, mas principalmente mais cheia de vida. As 7 crianças tinham crescido. As mais velhas já eram quase adultas, ajudando nos trabalhos da fazenda, estudando na escola que seu Pedro tinha ajudado a construir no povoado. As menores ainda brincavam no terreiro, mas já com mais responsabilidades, já ajudando em pequenas tarefas. Dona Helena, agora Senhora Helena, estava na cozinha preparando o almoço de domingo, tradição que mantinham religiosamente. Quando sentiu os braços do marido envolverem sua cintura por trás, ela sorriu. "O que você está fazendo?" ela perguntou rindo. "Só lembrando como eu sou sortudo", ele disse, beijando o cabelo dela que agora tinha alguns fios brancos. Ela se virou para ele, com o rosto marcado por rugas que vinham de sorrir muito, de viver muito, de amar muito. "A sorte foi minha. Você me deu uma família, uma casa, uma vida que eu nunca imaginei que podia ter." "Não", ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. "Você que me deu tudo isso. Você me ensinou que o coração tem espaço infinito quando a gente ama de verdade." Do lado de fora, no terreiro, as 7 crianças, agora quase adultas, brincavam de cabo de guerra, gritando, rindo, se empurrando com carinho. 3 com o sangue dele, 4 que ela tinha salvado da morte e da solidão. Mas impossível dizer quem era quem só de olhar, porque todos tinham a mesma luz nos olhos, a mesma alegria, o mesmo sentimento de pertencer. Seu Pedro olhou para aquela cena pela janela da cozinha e pensou: "Essa é a minha verdadeira riqueza. Não a terra, não o gado, não o dinheiro que tenho no banco. É isso aqui, essas risadas, esse amor, essa família que escolhemos construir juntos." Porque no final ele tinha aprendido algo que o mundo todo precisava aprender. Que família não é só quem nasce do nosso sangue, mas quem a gente escolhe acolher no coração. É quem a gente ama, quem a gente cuida, quem a gente protege. E ele tinha escolhido amar todos eles. E todos eles tinham escolhido amar de volta. E isso, no fim das contas, era tudo que importava. Se você sempre acompanha nosso canal, se essas histórias já fazem parte dos seus dias, que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre bondade, amor e família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder histórias como essa. E me conta aqui nos comentários, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante para nós. Até nosso próximo encontro.